Blocos. Técnicos do Ministério da Saúde conversaram com nós jornalistas aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. Eu fiz uma pergunta diretamente a um dos entrevistados. O que a gente conclui é que nós brasileiros estamos precisando, digamos assim, desmistificar os números. O que estamos aprendendo é que números por si só não esclarecem a situação e que, além disso, podem até mesmo criar um caos de desinformação. O próprio representante do Ministério da Saúde admitiu que há uma certa dificuldade de lidar com esses números, pois não se sabe ao certo se correspondem ou não ao dia que estão sendo divulgados. Segundo eles, oficialmente, o maior número de óbitos por coronavírus em um único dia ocorreu no dia 5 de maio, quando 480 pessoas morreram diagnosticadas com a doença. Diariamente são divulgadas as atualizações dos registros que foram feitos nas últimas 24 horas pelo Ministério da Saúde. Muitas pessoas acabam acreditando que todas as mortes mencionadas teriam ocorrido no mesmo dia, mas não é bem assim. Muitas cidades pequenas, com pouca estrutura, acabam demorando muito para confirmarem e enviarem os dados para registro. Esses e outros motivos podem levar a uma distorção da realidade. No gráfico, ele está dando que foi no dia 5 de maio, conforme você disse, que foi o maior número de óbitos em um único dia. E aí, depois, esse gráfico está decrescente. Exatamente. No dia 5 de maio, teve 480 óbitos registrados em um único dia. E depois ele começa a cair. Então, você, com base nesses dados, o Ministério da Saúde pode dizer que já houve o chamado pico do coronavírus? Ele já passou e ele está descendo, como está o gráfico? Não, conforme eu coloquei, isso nós não temos subsídios suficientes para identificar em que para responder exatamente essa sua pergunta. O que a gente tem no momento é que até agora, com todas as investigações concluídas, o dia 5 de maio foi aquele em que nós tivemos o maior número de registros, o maior número de óbitos ocorridos num único dia, e na medida em que essas investigações elas são concluídas, e principalmente com esse reforço laboratorial, a gente vai cada vez mais entendendo o processo de transmissão, a dinâmica de transmissão do coronavírus no Brasil, fazendo um olhar específico em relação aos óbitos. Nos últimos dias, ocorreram registros diários em torno de 800 e até mais de 1.000 casos por dia. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, no Brasil, não teve em um único dia mais de 480 pessoas que tenham morrido por Covid-19. A informação do diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância, Eduardo Macário, é que estamos cada vez mais próximos de uma curva verdadeira do número de casos que tem ocorrido no Brasil, afirmou ele na entrevista de hoje. Segundo os técnicos da saúde, 69% dos óbitos foram de pessoas com mais de 60 anos e 63% das mortes ocorreram em pessoas com pelo menos algum fator de risco, como cardiopatia. Eu sou Brenda Collen, do Palácio do Planalto, para o portal Blogs Brasil. Blocos.